nome da pregação de hoje é Deus é nosso Pai. Gálatas 4, verso 1, até o verso 6. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Paulo está usando essa ilustração agora de um jovem que o pai dele morreu. Mas mesmo ele sendo dono de tudo, era como se ele não possuísse nada. Porque a não ser, quando ele atingisse a maioridade, é que de fato ele iria assumir, tomar posse de tudo aquilo que era dele. Tudo aquilo que era dele. Então, sendo pequeno, mesmo sendo herdeiro legal, ele não tomava posse. Ele em nada diferia de um escravo. Paulo vai aplicar isso na nossa vida em relação à nossa salvação. Verso 2. Mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E lembrando que quando Paulo fala aqui, olha, debaixo da lei, aqui você percebe que Paulo está falando de uma maneira negativa. Olha, vocês eram escravos debaixo da lei. Como muitos interpretam a fala de Paulo, que a lei moral, os 10 mandamentos, nós não somos sujeitos mais a esses 10 mandamentos. Isso é um absurdo. Experimente dar um tiro na cabeça de alguém ali e ver se você não será punido. É óbvio que Paulo não está dizendo isso. Eu já expliquei isso para vocês em outras pregações, mas é importante repetir. Na nossa literatura, na literatura mundial, na linguagem mundial, palavras possuem significados diferentes e são interpretados de acordo com o seu contexto. Manga. A manga está curta. A gente entende que tem a ver com roupa. A manga está doce. Sem você explicitar, você sabe que tem a ver com uma fruta. Então, aqui, nesse contexto, Paulo está usando então o termo lei, debaixo da lei, para designar algo ruim, que significa escravidão. E o que significaria isso? O próprio contexto, como eu já mostrei para vocês em outras pregações, mostra o seguinte: o que é estar debaixo da lei, que é a escravidão? Paulo diz em Gálatas 3, a lei diz, aquele que obedecer à lei vai viver. E quem não obedecer, vai ser escravo. Quem obedeceu toda a lei? Ninguém obedeceu toda a lei. Então Paulo diz, nesse sentido, todos aqueles que não creem em Cristo estão debaixo dessa lei, do princípio que declara, quem não obedecer à lei todos os dias e todos os mandamentos, está debaixo de maldição e de escravidão. Então é nesse sentido que Paulo diz, estar debaixo da lei é algo negativo que gera escravidão. É aquela pessoa que acredita que pode ser salva pela sua própria bondade. Paulo diz, não pode, essa pessoa está debaixo de escravidão. Ela é uma escrava. Verso 5, mais uma vez. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Verso 7. Portanto, não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Mais uma vez, Paulo está falando sobre o grande tema da carta aqui aos Gálatas. Paulo, em Gálatas 1, diz que aqueles homens de Gálatas, da Galácia, eles estavam apostatando da fé. Por quê? Porque eles estavam deixando de confiar em Cristo para a sua salvação e eles estavam confiando em suas obras. Eles acreditavam que era possível ser salvo pela obediência da lei. E Paulo diz, não é, porque nenhum de vocês jamais obedeceu toda a lei. E Paulo então dá o próprio exemplo de Abraão, que era o pai da fé. E Paulo diz, nem Abraão, que era o melhor que a gente tinha, foi salvo pelas obras, pela obediência da lei. Ele também foi salvo pela fé. E isso lhe foi atribuído como justiça. Quanto mais vocês estão apostatando da fé e entrando num caminho de escravidão. Paulo então mostra que através da obra de Cristo, Cristo foi enviado para nos resgatar da maldição da lei, a que estávamos sujeitos. E Cristo nos tornou filhos de Deus. E isso tem implicações profundas nas nossas vidas. Então vamos lá. Primeiro, Paulo fala do herdeiro escravo. Lá em Gálatas 3, Paulo tinha dito que a lei era como um pedagogo. Era um tutor que ensinava a criança e conduzia essa criança à maturidade. Como isso? A lei expunha o pecado. E ao expor o nosso pecado,
ela nos conduzia à maturidade. Ela nos conduzia até Jesus Cristo. Paulo está dizendo, a lei não veio para salvar. Nenhum de vocês jamais obedeceu à lei plenamente e jamais será salvo pela obediência da lei. Aí Paulo diz em Romanos 3,20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nesse sentido, a lei era um professor. A lei era um tutor, que expunha nossos pecados e nos conduziam a Jesus Cristo, para que pudéssemos entender que somente por meio da fé em Jesus é que nós podemos ser salvos. Agora Paulo usa uma outra figura. A figura então é de um herdeiro. Um herdeiro, ainda que ele de fato seja herdeiro legítimo, mas quando ele é pequeno, ele não tem diferença nenhuma de um escravo. O que Paulo está dizendo? O que isso significa? Aí logo em seguida ele fala, não estamos mais debaixo da lei. Paulo está dizendo então que a lei, quando nós estávamos debaixo da lei, do princípio de sermos salvos pela obediência da lei, nós éramos escravos. Ainda que herdeiros de Deus, nós vivíamos como escravos. Mesmo que possuindo tudo, nós não possuímos nada. É exatamente assim que o William Hendrickson comenta essa porção. Não havia nada de errado na lei dada no Sinai, porque Paulo está dizendo, não estamos debaixo da lei. Mas quando os judeus e os prosélitos da religião judaica começaram a considerar a observância da lei como um meio para conseguir a salvação, e quando os líderes da religião judaica começaram a acrescentar com o mesmo objetivo uma multidão de regras e prescrições de si mesmos, lembra, por exemplo, do sábado? Jesus comeu espiga de milho. Jesus comeu uma espiga lá. Colheu espiga e comeu. Eles disseram, não pode. Aí Jesus diz, mas Deus, eu nunca proibi isso. Deus Pai nunca proibiu isso. Então eles acrescentavam mais leis ainda. Como se não bastasse as leis que Deus mesmo havia feito e eles não conseguiam cumprir, eles ainda estabeleciam mais leis ainda. É isso que o William Hendrickson está dizendo. E quando os líderes da religião judaica começaram a acrescentar com o mesmo objetivo uma multidão de regras e prescrições de si mesmos, aquela lei converteu-se em um tirano para quem estavam escravizados. Como eu citei para vocês. Em Gálatas 3, Paulo diz, a lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer estas coisas, obedecer toda a lei, terá vida. Então quem tem? Ninguém nunca obedeceu à lei. Então Paulo diz, está vendo? Debaixo da lei vocês não vão ter vida, vocês serão escravizados. Eu citei para vocês aqui o exemplo de Paulo em Romanos 7. Quando Paulo diz exatamente isso, eu queria fazer o bem, mas eu não conseguia. E quando a lei veio, eu vi o meu pecado, eu não teria conhecido o pecado se a lei não me dissesse. E quando a lei me mostrava o pecado, mais eu percebia que escravo eu era, que eu não conseguia fazer o bem. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo clama. Aí ele diz, Jesus Cristo. Então, o que Paulo fala em Romanos 7 é o que ele está descrevendo aqui também. Ou Lutero. Lutero também era assim. Lutero descrevia sua vida como totalmente dedicada. Ele se dedicava arduamente, lia o texto, queria entender o texto, para obedecer o texto. Mas quanto mais ele tentava obedecer, mais ele percebia quão pecador ele era. Por isso ele escreveu, após vigílias, jejuns, orações e outros exercícios de natureza rígida, alguns dizem que ele se autoflagelava, com os quais, como monge, eu me afligia, quase até a morte. Por quê? Porque ele se batia mesmo. A dúvida ainda era deixada em minha mente e eu pensava, quem sabe que estas coisas são agradáveis a Deus? Mesmo depois de me dedicar totalmente, eu me perguntava, eu sou agradável a Deus? Eu estou fazendo bem? E ele via que não. E ele vivia completamente atormentado. É o que acontece é o seguinte, é que muitas pessoas não têm essa crise de Paulo, aqui, essa escravidão, é porque elas não estão nem aí para Deus. A única preocupação delas é seguir a vida, ganhar dinheiro, assistir a Netflix. Elas não estão preocupadas com a sua alma. Elas não estão preocupadas em ler o texto, entender o texto. E por isso, elas nem se veem de modo inadequado diante de Deus. É como um homem que julga ser forte sem nunca ter levantado nada, nenhum quilo. É mais ou menos isso que acontece com muita gente. Mas quando nós nos deparamos com a lei de Deus e tentamos obedecê-la, no começo, muitos de nós nos encontramos exatamente assim, em escravidão total, dizendo, eu não consigo. Eu não consigo, quanto mais eu tento, mais eu me vejo completamente arruinado e escravizado. Completamente assim. Ora, é exatamente isso que acontece. Por isso, nós também lemos, em Atos capítulo 15, que os judeus estavam dizendo, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. E aí, levaram aquele debate até a igreja, e eles decidiram. E Pedro disse o seguinte,
Agora, pois, por que tentais a Deus, dizendo, somente aquele que se circuncidar vai ser salvo, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Olha o que Pedro estava dizendo. Você está dizendo isso, que a gente precisa, para ser salvo, fazer isso, aquilo, aquilo outro. Nós não podemos suportar isso, nossos pais também não. Ninguém jamais pôde. Ninguém jamais foi salvo pela obediência da lei. É isso então que Paulo está dizendo. Esses homens estão debaixo de escravidão. Pensa, por exemplo, no católico. Que vai ter o 2 de outubro? 2 de outubro. Aí ele vem lá de longe caminhando, pensando, isso vai me justificar diante de Deus. Por quê? Da onde? Como? A única coisa que Deus aceita, e Deus não está sendo rígido ou cruel, é a perfeição total. E qual homem por si só foi perfeito? Nenhum. É isso que Paulo está dizendo. Tanto para a nossa salvação, quanto para a nossa santificação. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos de Cristo Jesus. O homem, por si só, tentando obedecer à lei por si só, é um completo escravo. Não obterá salvação, pelo contrário, encontrará o tormento como Lutero, como o apóstolo Paulo também explicou. Por outro lado, o sentido disso aqui, quando Paulo fala, olha, quando nós éramos menores, nós éramos escravos, mas vindo Jesus, agora nós somos herdeiros legítimos. Paulo está mostrando então que, de modo geral, o povo de Deus, hoje, ele está em uma situação infinitamente melhor do que aquela a que estavam os nossos irmãos do Antigo Testamento. Eles eram salvos, como nós, mas eles não viram o que o povo de Deus do Novo Testamento viu e experimentou. Nós percebemos isso. Lembra da Escritura, quando a Escritura declara que o crente é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Pois bem, é isso que a gente vê. A gente vê um progresso da obra de salvação em relação ao povo de Deus. Aquilo que era uma semente no começo, vai crescendo, até desabrochar completamente em Cristo Jesus. Olha o que a Escritura declara. Agora, com efeito, obteve Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança. Está vendo? Aquela aliança de Moisés foi uma bênção, mas essa aqui é superior. 2 Coríntios, porque se o ministério da condenação, que ministério da condenação? O ministério da lei, que dizia, obedeçam e sejam salvos. Se vocês desobedecerem, vocês serão mortos. Já que ninguém obedeceu, o ministério era da condenação. Todos estavam condenados. Porque se o ministério da condenação foi glória, olha o que Paulo está dizendo, foi bom. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Por quê? Porque a lei não pôde produzir justiça. Mas a graça, sim. Porque a graça é Jesus Cristo morrendo em nosso lugar e dando a nós a vida dele, o Espírito dele. Por isso somos justos e santificados em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que agora, no Novo Testamento, nós temos aquilo que o povo de Deus ansiava. Lembra também quando Jesus Cristo falou isso para os discípulos? Olha, os profetas ansiavam, tinham um anelo de ver o que vocês estão vendo, mas eles não viram, mas vocês estão vendo. Então Paulo também está declarando isso, que em Cristo Jesus, o cumprimento de todas as profecias aconteceram. Por isso ele fala, olha, na plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? No tempo certo. Na hora que Deus determinou que era a hora certa para a vinda de Jesus. Então, nesse sentido, nós estamos em uma posição melhor que aquele povo do Antigo Testamento. Segundo, Paulo diz que Jesus é o nosso Salvador. Primeiro, ele diz que para que fôssemos resgatados da maldição da lei, Deus enviou seu Filho, que mostra então que Jesus já existia. É óbvio isso, mas temos que explicar. João 1:1. No princípio, Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A palavra em grego aqui é logos. Tem vários sentidos, mas vários sentidos. Aqui é traduzido por verbo, mas é um conceito muito amplo. Mas um dos significados quer dizer que Jesus, ele é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria, ele é a encarnação da verdade. Jesus é o Logos, o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Depois o texto também diz que ele foi nascido de mulher. Ele nasceu de mulher, diz o verso 4. Ou seja,
ele encarnou. O ebionismo dizia que Jesus era apenas homem. Os gnósticos, entretanto, diziam que Jesus era apenas Deus, que o corpo era só uma aparência de corpo. Jesus não tinha corpo de fato. Os socinianos diziam que a encarnação era uma fantasia humana e um dogma monstruoso. Olha como as pessoas rejeitaram a ideia de que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Alguns chegaram a dizer o seguinte: era mais fácil um humano se tornar um asno do que Deus encarnar. O cristianismo, entretanto, sustentou as duas naturezas. Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. Isso é interessante porque a Escritura apresenta o tempo todo. Você olha para Jesus e você fala, isso aqui é a característica de um homem. Isso aqui é um homem que faz isso. Por outro lado, isso aqui é a característica de um Deus. Só Deus pode fazer isso. Então, por isso que o cristianismo sustentou que Jesus é 100% Deus e 100% homem, acertadamente. E, diferentemente do que até muitos hoje, até bons pastores, dão uma derrapada, eles acham que o corpo humano de Jesus foi divinizado. Sim, que o corpo humano de Jesus, a natureza humana de Jesus foi engolida pela natureza divina. Não, isso não aconteceu. Ele nasceu homem de Maria, continuou sendo homem, e ao ressuscitar, ele não deixou de ser homem. Há um homem assentado à destra do Pai. Ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Perceba isso. Por exemplo, lembra quando a mulher hemorrágica toca em Jesus? O que Jesus diz? Quem lembra? Hã? E o que mais? Ele faz uma pergunta. Quem me tocou? Mas Jesus não é onisciente? Mas a natureza humana é onisciente? Não é onisciente. E nunca será onisciente, porque se a natureza humana se tornar onisciente, aí a natureza humana se tornou divina, e teremos 2 deuses, 3 deuses. É impossível. Então, ali em sua natureza humana, ele não sabia. Ele não sabia, ele não mentiu ali, ele não fingiu ali, ele de fato não sabia. Olha outro exemplo. Crescia Jesus em sabedoria. Isso é coisa do homem. O homem é que tem que crescer. Não é possível que Deus cresça em sabedoria. Deus é onisciente. Como alguém que é onisciente pode crescer? Como alguém que sabe tudo pode saber algo a mais? Não é possível. Então por que Jesus crescia em sabedoria? Porque ele era 100% homem também. Ele era 100% Deus e em sua natureza divina ele sabia todas as coisas. Mas em sua natureza humana ele crescia em sabedoria. E havia coisas que ele não sabia. Agora, olha o que diz João 4. Nisto chegou Jesus, cansado da viagem. Deus não cansa. Lembra que a Escritura declara que o guarda de Israel, que é Deus, ele não dorme? Ele não dorme. Ele não descansa. Jesus descansou. Vocês não lembram que aquele milagre que Jesus operou lá no barco? Jesus dormia. Por quê? Porque Jesus, homem, dorme. Porque a natureza humana é assim. É necessário descanso, porque a natureza humana não é onipotente. Agora, mesmo depois da ressurreição, e aqui muitos pastores, bons pastores, deslizam. Acham que depois da ressurreição, aí não. Aí a natureza humana foi completamente engolida pela natureza divina. Não. Ele continuou sendo 100% Deus e 100% homem. Quer ver? Quando Jesus ressuscita, ele vai para Tomé e fala o quê? Vede as minhas mãos e os meus pés. Apalpai-me. Toca aqui em mim. Porque um espírito, Deus é espírito. Mas Jesus é 100% Deus, ele é espírito, mas ele também é corpo. E ele continuou a ser corpo, a ter um corpo, depois que ressuscitou. Tanto é que ele diz, toca em mim, toca aqui. O que já joga na lata do lixo as ideias dos gnósticos. Não apenas isso. Olha outro feito que Jesus faz depois de ressuscitar. Então lhes perguntou Jesus, tende aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. Tá vendo? No céu, você ficou feliz agora, né? Você vai comer. Oh glória. Oh glória. Pastor, por que isso é tudo tão importante? O homem pecou e o homem tinha que morrer. Como? O nosso Deus poderia nos salvar se ele não fosse, de fato, e realmente um homem.
como ele poderia nos substituir se ele fosse uma espécie de fantasma? O seu corpo não é real, ele não é 100% homem. Como ele poderia nos substituir? Segundo, se ele não fosse 100% Deus, como ele poderia nos salvar também? Ele tinha que ser plenamente homem para nos substituir, mas ele tinha que ser 100% Deus para nos salvar. E é por isso que Pedro diz que ele cumpriu toda a lei, como Paulo também diz aqui, nascido debaixo da lei. Olha o que Pedro declara. Ele não cometeu pecado, diz Pedro, nem dolo algum se achou em sua boca. E lembre-se, Pedro andou com Jesus 3 anos. Viu Jesus falar, pregar, viver, dormir. 3 anos andando com Jesus. O apóstolo Pedro diz, nunca ouvi pecar. Por que vocês acham que Pedro morreu por Jesus? Por que vocês acham que Pedro morreu por Jesus de cabeça para baixo? Por quê? Vocês acham que Pedro iria morrer por um pecador? Vocês acham que Pedro iria morrer por um homem comum? É porque ele viu que ali havia um homem, mas também havia Deus. E por isso Jesus Cristo pôde nos salvar, porque ele é o Cordeiro inocente. No Antigo Testamento, o Cordeiro era o substituto do homem que deveria morrer. O Cordeiro inocente morria no lugar do homem. Jesus é o Cordeiro, e por isso ele tinha que ser plenamente homem e obedecer toda a lei. É por isso que quando ele vai diante de João, João diz, não, eu é que tem que ser batizado por você. E Jesus diz o quê? Não, deixe para que se cumpra toda a justiça, para que ele pudesse então nos substituir. E é por isso que Hebreus declara, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Terceiro, ele nos fez filhos. O texto diz, a partir do verso 5, que nós recebemos a adoção de filhos. E no verso 6 ele diz, porque sois filhos, Deus enviou ao coração o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. Esse Abba, Pai é só uma palavra aramaica para retratar essa proximidade que o homem tem com o seu Criador, para se referir a ele como Pai. A primeira coisa a mencionar aqui é o seguinte, quando o texto diz que o Espírito Santo veio ao nosso coração, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, sabe qual que é a garantia que vocês têm de que Deus é o Pai de vocês? É que Deus deu o Espírito Santo no coração de vocês. Lembra também quando Paulo falou o seguinte, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? O crente de verdade, lá no seu coração, ele tem uma certeza absoluta de que ele é filho de Deus. Uma certeza que somente espiritualmente, de modo sobrenatural, ele pode explicar. A convicção plena de que ele é filho de Deus, de que ele é amado por Deus. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Nós temos o penhor. Olha essa expressão, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança. O que é um penhor? Você vai numa loja de penhora para pegar um empréstimo. Aí você pega lá R$100 e você deixa um relógio como garantia de que você vai pagar aqueles R$100 uma hora. Isso é penhor. Ele está dizendo o seguinte, a herança de vocês se dará de fato quando Jesus Cristo voltar. Mas Deus já deu para vocês um penhor, uma prova de que Deus vai pagar a vocês o que vocês recebem por graça de Jesus Cristo, que é a salvação. E qual é esse penhor? É o Espírito Santo habitando em vocês. Isso é a certeza plena de que vocês um dia estarão com Cristo. Vocês não precisam ficar com dúvida. Será que vamos receber mesmo a nossa herança amanhã? Mas Deus já deu o penhor, que é o Espírito Santo dentro de vocês. Portanto, esse é o testemunho. Você aí, na sua casa. Você, na sua vida, no seu dia a dia. Quando você é tentado, as dificuldades vêm, e você peca, e você erra de novo. Mas você, lá no fundo do seu coração, você fala, eu sei que eu sou crente, eu não vou desistir, eu vou levantar, e o Senhor vai mudar a minha vida. Essa é a prova de que você é filho de Deus. Lá dentro do seu ser, você tem essa convicção plena. Porque quem deu a você essa convicção é o próprio Espírito.
É isso que Paulo está falando em Gálatas, é isso que Paulo está falando aqui em Efésios. Agora, é interessante quando Paulo fala, por meio do Espírito nós clamamos, Abba, Pai, que é um termo carinhoso para se referir a Deus como Pai. Isso aqui é chocante. Naquela época era, e hoje ainda é. Nas culturas gregas e outras culturas pagãs, Deus era algo tão grandioso e tão inacessível, que muitos diziam o seguinte em relação a Deus. Sabemos que Ele existe, mas é impossível conhecê-lo. É impossível. Olha o que Platão escreveu. Descobrir o Criador e Pai deste universo é um trabalho enorme, e tendo descoberto, dizer qualquer coisa sobre Ele é impossível. Então eles diziam, olha, não dá para saber nada sobre Deus, Deus está tão distante de nós, Ele é tão transcendente, Ele está tão distante que não sabemos nada dele. Aí vem o apóstolo Paulo e chama Deus de Pai. Pensa nisso. Pai, aquele que é próximo de você, que está ali do lado. Essa é a perspectiva cristã. O nosso Deus não está longe, Ele está próximo de nós. E olha como isso não era novidade para Israel. Em Êxodo, Deus disse o seguinte, Israel é meu filho, meu primogênito. Em Isaías, tu, Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Eu estava vendo ontem como é que fala? Dublador, né? É dublador? Tem lá o filme, aí o cara vai dublar, isso, tá certo? Certo, né? É o cara que faz a voz no filme Moisés, o Príncipe do Egito. Ele faz a voz de Moisés e ele faz a voz de Deus. E aí ele, numa entrevista, disse assim, ó, eu fiquei tão fascinado enquanto dublava, que eu chorava enquanto dublava. Eu fiz a voz de Deus. Foi a primeira vez que eu dublei com olhos fechados. Foi tão emocionante fazer a voz de Deus, que eu fiz de olhos fechados, chorando e emocionado. E aí ele continua dizendo, olha, eu não sei explicar como que isso mexeu comigo, nunca isso aconteceu, mas quando eu narrei ali, eu interpretei, eu fiz a voz de Deus, eu fiquei completamente emocionado. Lembra do Agostinho? Que ele disse assim, tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e a nossa alma está sem sossego, até que encontre repouso em ti. E aí, Paulo, para mostrar essa proximidade que a gente tem com Deus, ele fala, olha, vocês querem saber quem Deus é? E o que Deus sente por vocês? Pois bem, Deus é Pai. Eu não sei se vocês tiveram o privilégio de ter um bom pai. Eu tive. E eu também sou pai. E eu sei o que um pai normal pensa. Eu sei o que um pai normal pensa. Um pai normal, ele... Primeiro que um pai... Sabe qual é a única pessoa nesse mundo? É a única pessoa nesse mundo que, de fato, quer que você seja melhor que ela? É um pai. Uma mãe. Mas aqui a figura é o pai, mas é mesmo, tá? O pai. O pai, ele tem prazer que o filho seja melhor que o pai. Do que ele mesmo. Isso é o único. E sem fazer esforço. Um pai normal é assim, sem fazer esforço. O maior prazer dele é que o filho seja melhor do que ele mesmo. Isso é um pai. O que é um pai normal? O que é um pai normal? Um pai normal é aquele que se preocupa com o seu filho e ele está disposto a fazer qualquer coisa pelo seu filho. Não, nem passa pela cabeça dele um pai normal. Pecador. Nem passa pela cabeça dele fazer mal ao seu filho. Nem passa. Jamais. Um pai, não estou falando aqui de um pai especial, não. Um pai normal. Porque eu sei que tem um pai que não presta esses aí. Eu sei, talvez, se você teve um pai assim, atrapalha a ilustração. Mas um pai normal, ele é assim. Exatamente esse o sentimento de um pai. Sem sombra de dúvidas, qualquer pai normal faz aquilo que aquele pai que entrou um dia na van para salvar o filho que estava morrendo. É coisa normal. Aqui aquele pai, o mais covarde ali, vira um leão para proteger o seu filho. Esse é um pai normal. Que tudo que ele pensa é o melhor para o seu filho. Tudo que ele faz é pensando em como providenciar
a melhor vida para o seu filho. Aí, eu fico pensando, rapaz, se eu, pecador, nascido em pecado, sou assim em relação aos meus filhos, imagine Deus em relação a nós. Porque é exatamente isso que Jesus fala, para que a gente perceba o amor de Deus por nós. Ele diz assim, ó, se vós que sois maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Olha o que ele está dizendo. Se vós que sois maus. Ou seja, ele está pegando um pai. Quem dá coisa boa, um pai que dá coisa boa para o filho, a gente chamaria de um bom pai. Aí Jesus diz, não, vocês são maus. E comparado comigo, comparado com Deus Pai, vocês são maus. Os melhores pais são horríveis. Então você pensa, um bom pai, ele só consegue pensar em tudo de bom para o seu filho. Se um pai pecador, que somos nós, somos assim, e nós somos um reflexo de Deus, imagine o nosso Deus. Imagine o que Deus não sente por nós, e como Deus cuida de nós, como Deus guarda as nossas vidas, como Deus está a cada dia nos protegendo. Mesmo quando nós não estamos vendo. Quando, por exemplo, quando você é um bebê, e está lá o pai, e como é que o pai faz? Está de olho. Ele está cuidando, ele está fazendo, ele está planejando. A vida para daqui a 20 anos, ele está lá já de olho. Ele está planejando. Olha, quando meu filho tiver 20 anos, minha filha tiver 20 anos, eu quero que seja assim, assim, assado. Vou trabalhar aqui no lucro agora para aquilo. Pense nisso. Que isso é nada comparado com o nosso Deus. Que isso aqui, esse pai, um bom pai, é um reflexo bem fajuto do nosso Deus, que está disposto a tudo pelo seu povo, inclusive enviar o próprio Filho para nos salvar. Portanto, quando você se vir angustiado, lembre-se disso, Deus é com você. Lembre-se, até quando nós pecamos. Porque fala a verdade, quando você faz uma feiura, quem de fato é o único que vai estar com você? Se não é o seu pai. Até o seu melhor amigo diz, aqui eu não volto mais. Que seja pedofilia até. Pode ir lá, ele pode ser um pai de verdade, vai te levar para a cadeia. Mas ele não vai abandonar você. Um pai de verdade é assim. Não é assim que Deus é? Com o seu povo peca e Deus não desiste. E Deus tem o poder, obviamente, de quebrantar o nosso coração para que possamos viver em santidade. Mas Ele nos traz de volta. Essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus. Eis que estou convosco todos os dias. Agora, tudo isso se deu por nosso mérito? Você se tornou filho do seu pai por mérito? Não. Não foi por mérito. Você simplesmente nasceu. Em relação a Deus também. Não foi também por mérito. Foi porque Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Ele te viu substância uniforme e no livro dele ele escreveu e determinou todos os seus dias. E ele planejou o seu dia. Se sua mãe e o seu pai não planejou, não planejaram, Deus planejou. Essa é a perspectiva cristã que vai te sustentar no dia da dificuldade. No dia da dificuldade mais terrível, mais profunda, lembre-se, Deus é Pai. Ele nos tornou seus filhos. Nós somos filhos amados de Deus. Ele está cuidando de nós. O que a gente não tem hoje é porque a gente não precisa. Não precisa. Assim como um pai também. Quando o filho vai lá e fala, não, mas eu quero isso aqui, se meu pai não me dá isso aqui, eu vou morrer. E o pai diz, não é bom para você isso aqui. Não vou dar. E quando o pai fala não, e o jovem não pensa, isso é muito ruim. Meu pai é muito mau. E o que um bom pai faz? Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele continua. Deus faz o mesmo. Ele não está nem aí. Quando você vira o beicinho, ele fala, não vou dar. Porque não é bom para você. Tudo isso está debaixo do que Paulo falou. Graça. Fomos tornados filhos de Deus por conta da graça, não por conta do nosso mérito. Pois bem, se não foi por conta do nosso mérito que fomos tornados filhos, o mesmo se dá para que continuemos a ser filhos. É a graça, o amor e a bondade de Deus que nos mantém de pé. Vamos ficar de pé?